Seja bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu me chamo Davi e hoje eu quero falar com você a respeito do homem da iniquidade. A Bíblia Sagrada, ela nos revela que existirá um homem no final dos tempos, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo e antes do final dos tempos, que este ser tão maligno fará guerra contra os servos do Senhor, os perseguindo e até mesmo vencendo. Paulo afirma na sua segunda carta aos Tessalonicenses que só existe uma pessoa ou algo que o impede de que ele seja manifestado. Afinal de contas, Paulo ainda descreve que o seu ministério da iniquidade já está em evidência, ou seja, o anticristo já está em nós. Mas o que tem impedido deste ser tão maligno e poderoso que irá dominar toda a humanidade de se manifestar? É sobre isso que te mostrarei dentro das Escrituras Sagradas o que possivelmente tem impedido este ser tão maligno se manifestar. Então, não saia daí, assista esse vídeo até o final e aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixe o seu comentário e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas e edificadas através da palavra de Deus. Para iniciarmos, eu quero falar com você acerca de várias vertentes teológicas voltadas a este assunto. Alguns acreditam, na linha escatológica da teologia, de que o que impede deste ser tão poderoso e que precederá então o fim dos tempos seria então a presença da igreja na terra. Porém, quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela não deixa este assunto claro e evidente que a igreja ou até mesmo o Espírito Santo tenha impedido da manifestação deste ser. Nós vamos encontrar várias passagens bíblicas e proféticas que falam sobre este homem, a começar pelo livro de Daniel, no capítulo 9, capítulo 11 e capítulo 12. Depois nós vamos ver o próprio Jesus falando acerca deste ser, o qual nós falaremos daqui a pouco. Nós vamos encontrar ainda Paulo em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, vamos encontrar ainda em Apocalipse capítulo número 13. Então nós percebemos que existem várias passagens bíblicas que falam acerca deste ser. Porém, em nenhuma delas a Bíblia fala de que o povo de Deus, os seus escolhidos, seria tirado antes de sua manifestação. Muito pelo contrário, veja só o que Jesus fala no livro de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 15. Assim está escrito: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqui nós percebemos de forma clara que Jesus está falando para os seus discípulos. Como se iniciou então esta conversa e Jesus passou então a detalhar estes ensinamentos. Tudo começou quando Jesus passa diante do templo e fala: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, qual será o sinal ou quando será que isto tudo acontecerá? E Jesus ele fala uma coisa muito interessante que é: cuidado para que ninguém vos engane, porque aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus declarou que somente Deus sabia o dia e a hora de que aquilo iria acontecer. Através disso aí, eu quero que você guarde acerca das datas, conforme os versículos que nós vamos falar aqui, para chegarmos a uma dedução comum, conforme que a Bíblia pode nos declarar acerca deste assunto, do que realmente poderia estar impedindo a manifestação do anticristo. E você vai sair daqui hoje sabendo, pelo menos, buscar dentro das Escrituras Sagradas o que realmente tem impedido deste ser tão perigoso para a humanidade dele ter sido manifestado. Então, Jesus está falando para os seus discípulos. E alguém pode dizer: ah não, Jesus está falando aí para os judeus. Não, Jesus está falando para os discípulos. Jesus, no livro de Mateus, ainda no capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus diz: ide e fazei discípulos. Então a mensagem é para os discípulos. Se você faz parte da igreja de Cristo, então você é um discípulo. Então Jesus está falando para o seu povo, para os seus escolhidos. Quando Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, Paulo ele diz aqui nos primeiros versículos: ora, irmão, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
e pela nossa reunião com ele. O que significa esta reunião? A reunião significa o arrebatamento. É disso que está se referindo aqui, está se referindo do encontro com o Senhor nos ares. Aí ele continua, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem do pecado, claramente Paulo está se referindo ao anticristo, ao homem da besta, profetizado por Daniel e também pelo próprio Jesus. Perceba que Paulo está alinhado com o que Jesus falou. Jesus disse, quando vocês verem, ou seja, está falando para os discípulos, Paulo agora ele escreve à igreja de Tessalonicenses. E na igreja dos Tessalonicenses não só existia judeus, mas existia pessoas, gregos, romanos, que faziam parte da igreja e que tinha a mesma visão, a partir daquele momento, de um dia se encontrar com Jesus. Então, nós percebemos que a mensagem é para a igreja e não apenas para uma nação. Para começar, né? Mas no versículo 6, olha só o que ele fala. E agora vós sabeis, para que a seu próprio tempo seja manifesto. O interessante é que Paulo, ele fala, vocês agora sabem o que é, para que ao seu tempo seja manifesto, ou seja, seu próprio tempo. E aqui eu chego na dedução. Será se não é o tempo predeterminado por Deus que impede dele ser manifestado? É sobre isso que nós estaremos estudando a partir de agora, porque quando eu vi esta palavra-chave, tempo, eu me lembro de Gênesis, que a Bíblia fala que Deus estabeleceu os tempos e as estações. Eu parei e me questionei, seria então o tempo? Mas nós sabemos que o homem ele é incrédulo, ele precisa de mais provas. Me encontrei no livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus subiu ao céu e que os discípulos mais uma vez voltam agora depois de Jesus ressuscitado e questionam a Jesus, Senhor, será nesse tempo que o reinado de Israel será restaurado? E aí o que ele responde é, e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui tem uma coisa interessante, lá no livro de Mateus, capítulo 24, quando Jesus estava no meio dos discípulos, antes de ser crucificado e ressuscitado, e quando questionado por eles, Jesus ele disse, ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, senão somente o Pai. Desta vez, Jesus ele não fala mais isso. Ele não fala que somente o Pai sabe, mas ele diz que agora não cabe a nós saber os tempos predeterminados por Deus. Ou seja, para Deus existe um tempo para todas as coisas. E é o que Eclesiastes capítulo 3, verso 1 vai dizer. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, diante destas passagens, eu já começo então a entender que o que impede realmente o anticristo se manifestar não é a presença da igreja ou do Espírito Santo, mas sim a permissão e o tempo pré-estabelecido por Deus. Se nós formos para o livro de Apocalipse capítulo 14, nós vamos ver que aparece o anjo e diz, passa a foice, porque a seara já está madura. Isso denota uma ideia de que existe o tempo de plantar, existe também o tempo de colher. E o tempo da colheita ainda não é chegado. E não para por aí, porque eu vou te mostrar uma coisa ainda muito mais detalhada do que essa, que é o que se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 9, versículo 15. A Bíblia fala que, em Apocalipse, capítulo 9, versículo 15, que no rio Eufrates, existe 4 demônios que estão aprisionados, aguardando serem soltos. E quando será solto? E aqui está escrito, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Isso aqui acontecerá no período da grande tribulação.
E nós percebemos que em Apocalipse está declarado que existe o dia, a data e a hora pré-estabelecida para com que eles sejam soltos. Neste ponto, nós vamos entender que Deus ele tem determinado o tempo para todas as coisas. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 6, nós vamos encontrar as almas daqueles que são mortos pelo esse ser tão terrível. De alguma forma eles se despertam, não sei como, não me pergunte, eu sei que está na Bíblia Sagrada e por isso eu falo, capítulo 6 de Apocalipse. Lá diz que estes falará com o anjo do Senhor. Até quando, Senhor, tu permitirás com que o nosso sangue não seja vingado e que os teus servos também pereçam? E o que é dito para eles? Toma vestimentas brancas e descanse mais um pouco, até que o número dos outros que irão morrer, semelhante a você, se completem. Ou seja, para Deus existe até mesmo a quantidade exata das pessoas que irão morrer pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, com certeza, existe muito mais detalhes que vai nos levar a entender que o tempo é o que impede a manifestação e também o cumprimento da palavra de Jesus. Nós vamos encontrar ainda no livro de Mateus capítulo 24, aquela passagem, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Ou seja, Jesus, por certo, voltará um pouco antes do que foi determinado e estabelecido por Deus, para que toda a humanidade tenha a oportunidade de ser salvo. No caso, por causa dos escolhidos, Jesus irá voltar para que todos, para que pelo menos alguns sobrevivam até aquele grande dia. Muito bem, vou ficando por aqui. Se você ficou curioso, pode deixar aí nos comentários a sua opinião. Será um prazer poder te responder. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e vou ficando por aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus.